Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Cosme, mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai fazer basicamente só exercícios. Então, relembrando as coisas que nós já fizemos, já falamos, e vamos trabalhar em relação à resolução de exercício de semelhança. Semelhança de quê? Basicamente de triângulo. Tem um exercíciozinho no final que ele fala sobre figura semelhante. Na realidade, a gente vai comentar um pouco sobre homotetia, ok? Vamos lá. Né? Vou sumir um pouquinho aqui e vou ficar só falando, tá bom? Na página 283 do livro Texto, tem o exercício número 36. É um exercício comum, né? Mas é interessante porque ele trabalha a ideia, nesse caso, se você vai observar, que esse triângulo que está sendo trabalhado, provavelmente, né? Provavelmente, com certeza, é um triângulo retângulo. Ah, como é que você sabe que é um triângulo retângulo? Observa aqui, ó. Eu tenho o triângulo ABC, né? A, B, C, onde dentro dele eu traço uma altura, AH. Esse ângulo de 90 graus, esse ângulo de 90 graus. Então, com isso, eu vou poder fazer uma seguinte abordagem. Olha só. Se é 90 graus, esse ângulo BAH, ele tem um único traço, um arco, né? E o triângulo ABH, ele tem um traço, um arco e dois traços. Né? Então, agora, observe o triângulo do lado, do triângulo AHC. Ele também tem um ângulo C que é congruente a esse daqui. Então, você observa. E tem um ângulo de 90 graus e tem um ângulo que tem um arco e dois traços, que é equivalente a isso aqui. Ou seja, o triângulo ABH é semelhante ao triângulo AHC. Pelo caso quê? Pelo caso de ângulo-ângulo. Então, os dois triângulos são semelhantes. Mas mais do que isso, então observa aqui ó, que o ângulo que tem um arco e o ângulo que tem um arco e dois traços, a soma deles vai ter que ser igual a 90. Não é isso? Porque se aqui é um ângulo reto, logo sobra a soma igual a 90, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Esse ângulo mais esse ângulo, obrigatoriamente, tem que ser a soma deles ser igual a 90. Então, olha só para cá, o que acontece? Eu tenho um arco com dois traços. Então, o ângulo A, ou ângulo BAC, é um ângulo também de 90 graus. Então, eu posso dizer, sem medo de errar, que o triângulo ABC também é semelhante ao triângulo ABH e o triângulo AHC. Então, esses três triângulos são semelhantes. Só que nesse caso, ele está pedindo para você fazer o quê? Calcule o valor de x e y na figura. Então, vamos lá. Eu vou parar e vou analisar. Vou calcular primeiro o valor de x, nesse caso aqui. Levando em consideração apenas o triângulo ABH e o triângulo AHC. Tá? Como eu já chamei a atenção, esses dois triângulos são semelhantes, porque, pelo caso ângulo-ângulo, os dois triângulos são semelhantes. Ok? Então, vamos lá. Observe o seguinte. O lado aqui que tem medida BH, que tem medida X, ele é oposto ao ângulo que tem apenas um arco, certo? O equivalente a ele, no triângulo AHC, oposto ao ângulo de um arco, tem medida igual a X, ok? Beleza, tá vendo? Então eu posso dizer assim, que X é homólogo ao lado, no caso BH, é homólogo a HA, o AH, ou seja, X está para 9,6. Aí eu vou fazer uma coisa. Agora aqui, eu tenho o seguinte, o ângulo de 90 graus é oposto ao lado AB. Da mesma forma aqui, que o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus, né, é o lado AC. Daí eu tiro o seguinte, que x está para 9,6, assim como 12 está para 16. Vocês estão vendo que eu estou indo do triângulo ABH para o triângulo AHC. Estão pegando. X está para 9,6, assim como 12
está para 16. Então, essa é a proporção. Baseado na ideia, se os dois triângulos são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. Então, eu tenho aqui, ó, x está para 9,6, como 12 está para 16. Daqui para lá é só conta. Tá? O que a gente vai fazer? Eu vou fazer o produto meio igual ao produto dos extremos. 16 é igual a 12 vezes 9,6. X vai ser igual a 12 vezes 9,6 sobre 16. X vai ser igual a 7,2. Né? Que eu não montei medida, vai ficar só 7,2. Ok? Beleza. Para o próximo. Né? Eu quero agora calcular o valor de y. Já coloquei aqui. Ó, né? Ah, mas como é que você vai analisar isso daí? Da seguinte maneira. Eu vou pegar e fazer isso aqui. Vamos ver se dá para fazer com vermelho. O lado oposto ao ângulo de um arco com dois traços é o lado BHC, certo? Eu estou pegando do triângulo AHC e vou para lá, para o outro do triângulo ABH. Então, o lado oposto ao ângulo que tem um arco e dois traços é o lado BH, que tem medida y. Agora, procura agora no triângulo, outro triângulo semelhante. O lado oposto a ele, ao ângulo de um arco com dois traços, é o segmento, ou a altura, né? O lado, né? AH. Então, eu posso dizer aqui que y está para 9,6. Agora eu vou usar a mesma relação agora, só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu estou indo do triângulo AHC para o triângulo ABH. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é o 16, no triângulo AHC. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é o lado AB, que vale 12. Então, eu posso montar a relação da seguinte forma. Y está para 9,6. Y aqui, ó. Y está para 9,6, como 16 está para 12. Ou seja, eu estou indo do triângulo AHC para o triângulo ABH. Então, eu montei a relação de semelhança, que vai estar y está para 9,6, como 16 está para 12. Daqui para lá é só conta, passou a ser um algebrismo. Vou passar o 9,6 para lá multiplicando. Né? Vai ficar y igual a 16 vezes 9,6 sobre 12. Y vai ser igual a 12 vezes 8. Né? Desculpa. Né? Vou voltar aqui rapidinho. Nesse caso, 12,6. Né? Não dá para voltar, então vou continuar direto aqui. Próximo exercício, eu tenho aqui, né, o exercício que está falando aqui no caso, da mesma forma. Eu tenho, sabendo que, ou sendo que AC é paralelo a DE, o que eu tenho? Né, que o triângulo ABC, eu tenho um corte bem aqui. Esse segmento, ele está dizendo que AC, o segmento AC, o lado AC, é paralelo a DE. Ou seja, teorema fundamental da semelhança. Toda vez que eu traço um segmento paralelo, que intercepta, no caso, o lado não paralelo, esse segmento, né, ele vai gerar um novo triângulo semelhante. Ou seja, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DBE. Com isso, já que eles são semelhantes, né, vamos trabalhar com essa ideia. Tá certo? A princípio, eu vou tentar fazer o seguinte. Ó. Vou chegar e fazer a relação de semelhança. Eu vou usar o teorema de Tales nisso aqui. Ó. De que forma? Vou calcular primeiro o valor de y. Porque, olha só, pelo teorema de Tales, y está para 15, da mesma forma que 36 está para 15 mais 12, que vai ser esse lado aqui, que seria o lado homólogo. Então, é bem tranquilo, né? Y está para 16, assim como 36 está para 27, que no caso vai ser a soma desses dois lados aqui. Na realidade, não é nem o teorema de Tales, eu posso usar a relação mesmo do caso da semelhança do triângulo maior em relação do triângulo ABC para o triângulo BDE, ou DBE. Ok? Certo? Montei essa relação, a proporção. Lado que eu sei que
triângulos semelhantes têm lados homólogos proporcionais. 15 está para y está para 15, como 36 está para 15 mais 12, ou melhor. Né? Vou passar agora o 15 para lá multiplicando. Está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, eu quero 36 vezes 15. 15 mais 12, 27. Tá? Daqui é só um algebrismo bobo, né? Y, ele vai ser igual a, simplifico aqui, tá? Simplificando, o resultado disso vai ser o y igual a 20. Vamos partir para o valor de x. Né? Vamos parar para analisar. Já que o triângulo DBE é semelhante ao triângulo ABC, eu posso dizer que DE é homólogo a AC. Então, eu posso dizer que x está para 18. Então, você observa o que eu estou fazendo. Indo do triângulo menor, que é BDE, para o triângulo maior, y ou x, está para 18, assim como, da mesma forma, eu poderia colocar aqui, nesse caso, né, que 36 está para 27. Acho que é isso que eu fiz. É isso mesmo. X está para 18, como 15 está para 15 mais 12, que vai ser a medida de BC. Certo? Feito isso, né? Vamos continuar. Rapidinho aqui, passo para lá o 18 multiplicando, 15 vezes 18, ou x vai ser igual a 15 vezes 18. 15 mais 12 vai ser igual a 27. Simplifico tudo isso. O valor de x, nesse caso, é igual a 10. Gente, cuidado que eu tenho que ter com esse tipo de exercício vai ser, né, o cuidado de saber de que triângulo que eu estou indo de um para outro e manter a coerência. Então, viu aqui, ó, do menor para o maior, né, da mesma forma que eu fiz o anterior, do menor. Né, no caso aqui, eu utilizei uma relação um pouquinho diferente. Eu usei o teorema de Tales mesmo. X está para y está para 15, como 36 está para 27. Certo? Aqui eu já usei o teorema fundamental da semelhança. Aqui eu utilizei o teorema de Tales no triângulo, que é parecido com isso daqui. Ok? Próximo exercício. Da mesma página, né, o exercício número 37. Esse exercício é legal porque ele diz o seguinte. Os lados de um triângulo medem 6 metros, 8 metros e 11 metros. Determine as medidas dos lados de um triângulo semelhante, sabendo que, né, o lado homólogo ao lado de 6 metros mede 3 metros. Gente, ele está dando a medida de um triângulo, 3, 8 e 11, e está dizendo que ele está criando um outro triângulo semelhante a ele, que tem um lado homólogo, né, a 6, medindo igual a 3 metros. Como é que a gente vai montar isso daí? Da seguinte maneira. Né? Eu vou pegar, já que está dizendo que o lado homólogo, vou fazer assim. 6 está para 3, a relação do lado homólogo. 8 está para x, que eu não sei qual é o lado homólogo em relação à medida dele. Né? E 11 está para y. Ok? Montei, né, já que os triângulos são semelhantes, os lados são homólogos, são proporcionais. Ok? Daí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro o valor de x, e depois o valor de y. Mas de que forma? Né? Eu tenho 3 igualdades, ou 2 igualdades aqui, só que eu posso fazer assim, separar. Eu vou pegar esse par primeiro aqui, essa proporção. Primeiro, daqui na realidade, isso aqui todo é um abuso de linguagem, né? Porque a proporção mesmo é essa aqui. Não, 6 está para 3, como 8 está para x. Beleza, olha só. Tá? Produto meio igual a produto dos extremos. 6 vezes x é igual a 3 vezes 8. Passo o 6 para lá dividindo. Eu tenho que x vai ser igual a 3 vezes 8 dividido por 6. 3 vezes 8 é igual a 24. Né? Dividido por 6. Isso vai ser igual a 4 metros. Ok? E para fechar esse exercício, o que eu faço? Eu pego essa razão igual a essa razão. Daí eu vou ter que 6 está para 3, como 11 está para y. Certo? Então, como é que vai ficar isso daí? Produto meio igual a produto dos extremos. Eu tenho, então, que y é igual a 3. Vou passar o 3 para cá multiplicando. Vou passar o y para lá, né, que está multiplicando também. Vou fazer uma pequena manobra aqui, né, que eu acho que todo mundo sabe fazer sem problema. 11 vezes, ou 3 vezes 11, vai dar 33 dividido por 6. Nesse caso, 11 sobre 2.
Eu poderia simplesmente colocar isso aqui, porque eu simplifiquei aqui, ó, 3 com 6. 3 por 3 vai dar 1, 6 por 6 vai dar 2. Sobrou 1 vezes 11 vai dar 11, sobre 2. Nesse caso, poderia deixar a resposta assim, 11 sobre 2. Porém, na resposta no livro aparece, nesse caso, 5,5 metros. Então, o valor de y, nesse caso aqui, vai ser igual a 5,5 metros. Ok? O valor de x é igual a 4 metros, o valor de y é igual a 5,5 metros. Próximo exercício. Exercício número 38. Um exercício clássico, gente, nesse caso aí, porque ele apresenta, né, um caso de semelhança bem clássico daí. Porque ele está falando assim, ó, calcule a medida da altura de um poste, sabendo que a sua sombra sobre o solo mede 8 metros, né, no momento em que a sombra de uma vara vertical de 3 metros mede 2 metros. Gente, nesse caso aí, a gente leva em consideração que os raios de sol que formam a sombra, eles são paralelos. Então, esse raio, né, ou seja, esse tracejado, ele representa os raios solares. Nesse caso, ou a luz, né, que está sendo projetada, a luz paralela uma à outra. Mas mais ainda, né, eu tenho mais aqui assim, ó, o poste ele é perpendicular ao solo, levando em consideração que o solo é plano, certo? Se ele é perpendicular ao solo, né, ele vai formar um ângulo de 90 graus, da mesma forma que a vareta. Nesse caso, também formando um ângulo de 90 graus. Observa aqui, se eles são paralelos, eu tenho que este ângulo aqui de cima, este ângulo, né, é homólogo a esse. Se são homólogos, já que eles são paralelos, são ângulos correspondentes. Retas paralelas, né, ângulos correspondentes, eu tenho o quê? Ângulos congruentes, ou seja, com a mesma medida. Com isso, pelo caso ângulo, ângulo, os dois triângulos são semelhantes. Se os dois triângulos são semelhantes, o que você tem? Que os lados homólogos são proporcionais. Então, vamos lá analisar quais seriam os lados homólogos nesse caso aqui. Né? O que eu tenho aqui? Eu tenho lado oposto a esse ângulo que eu chamei, que tem vermelho, né? É oposto a esse daqui. O lado oposto a ele é 8. O lado oposto a ele, nesse caso correspondente ao ângulo homólogo, é 2 metros. Então, 8 e 2 são lados homólogos. Da mesma forma que esses dois ângulos aqui também são correspondentes, ou também são homólogos. Então, você tem que 3 e x são lados homólogos. Tá? Então, daí eu posso montar a minha relação, né, de semelhança, ou, melhor falando, a minha proporção, já que os lados homólogos são proporcionais. Exercício simples, exercício que cai muito em prova, principalmente cai em prova de concurso. Dá sempre uma ideia nesse sentido aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer a relação de proporção do triângulo maior para o triângulo menor. Então, eu vou poder dizer assim, ó, x está para 3, são lados homólogos, da mesma forma que 8 está para 2. Olha só que bonito. Né? X está para 3, como 8 está para 2. Gente, né, entendeu esse processo, conseguiu visualizar que os dois triângulos são semelhantes, daí agora fica muito fácil. Muito fácil porque, né, montei a relação de proporção, daqui para lá é só conta. Como que vai ficar isso daqui? Passo 3 para lá multiplicando. Né? X vai ser igual a 3 vezes 8 dividido por 2. Eu tenho, né, simplifico o 2 e o 8, né, então 3 vezes 4. Eu tenho então que o meu x, ou seja, a altura do poste, nesse caso, é um poste de 12 metros. Um poste bem alto, né? Nesse caso aqui. Bem tranquilo de fazer esse exercício. É um exercício bem clássico e bem tranquilo de fazer. Ok?
Vamos lá. Nessa mesma página, nosso livro-texto, o exercício número 39. No exercício 39, relembra um pouquinho aquilo que a gente está fazendo. A razão de semelhança entre dois triângulos é 4:5. Né? Quando eu paro e olho isso aqui, eu já vejo assim, ó, o triângulo menor está em cima, o triângulo maior está embaixo. Mas como é que você sabe disso? Né? 4:5. Então, significa dizer que 4 é menor que 5, é óbvio, né? Então, significa dizer que o triângulo menor, eu vou colocar na parte de cima da razão, eu vou partir do triângulo menor para o triângulo maior, nesse caso. Ok? Né? Sabendo que os lados do maior triângulo medem, ou seja, tem medida igual a 20 centímetros, 30 centímetros e 40 centímetros, calcule as medidas dos lados homólogos do triângulo menor. A resposta está aqui, tá? Porque, como eu falo sempre, né, eu escaneei isso aí do meu livro. O meu livro vem com resposta, mas o interessa é isso. Vamos lá ver como a gente vai montar essa questão? Vamos lá. Né? Então, eu chamei a medida dos lados do lado do triângulo menor de A, B e C. Eu não vou fazer o desenho não, porque vai ficar bem óbvio, né? Então, eu posso dizer assim, ó, lados homólogos. A está para 20, B está para 30, C está para 40 e 4 está para 5. Como eu falei, o menor está na parte de cima, porque na razão de semelhança é 4:5. Então, significa dizer que o triângulo menor está na parte de cima da fração, ou seja, está no numerador. Então, como é que ficou isso daqui? Ficou desse jeito. Ó. A é para 20, B para 30, C para 40, 4:5. Como fazer isso daí? Vamos por partes, como eu já diria, o teorema Jack. Né? A está para 20, assim como 4 está para 5. Rapidinho. Tá? Passo 20 para lá multiplicando. Tá? A vai ser igual a 20 vezes 4 sobre 5. Simplifico. Eu tenho 20 dividido por 5 vai dar 4 vezes 4. Ou melhor, nesse caso, 4 vezes 4, 16. A medida de A é igual a 16 centímetros. Vou partir para o próximo. Vamos calcular o B. Né? B está para 30, assim como 4 está para 5. Olha legal o negócio, o apoio que eu estou utilizando, a razão de semelhança. 4 está para 30, o B está para 30, como 4 está para 5. Vou fazer o quê? Vou passar o 30 para lá multiplicando. Então, vai ficar B igual a 30 vezes 4 sobre 5. Isso vou fazer o quê? Simplificar. 30 com 5. Isso vai dar 6 vezes 4. Então, eu tenho que B é igual a 24 centímetros. Simples, né? E, por último, o valor de C, que é o terceiro lado, que nesse caso vai ser C está para 40, como 4 está para 5. O que eu faço agora? C vai ser igual a 40 vezes 4 sobre 5, simplifico 40 com 5. Eu tenho 8 vezes 4, C vai ser igual a 8 vezes 4, 32 centímetros. Exercício bem simples. Gente, como eu falo sempre, a montagem das proporções que, na realidade, né, facilita a resolução do problema para mim. Beleza? Bem, tranquilo, né? Ok? Vamos lá para mais uma. Agora vamos na página, né, 296 do livro-texto. Né? É um exercício também clássico. Por quê? Né? A gente pode aplicar isso até na vida real. Por causa de quê? Porque eu tenho uma ponte, tenho umas medidas, e eu quero, né, determinar, sem atravessar a ponte com uma trena para chegar e medir, né, determinar a medida dessa ponte. Então, o exercício número 5, ele está dizendo para a gente assim, determine a medida B do comprimento da ponte sobre o rio alfa. Então, você tem aqui o rio alfa, apresentando para vocês, e a ponte, que é o segmento BD, que é a medida da ponte. Certo? Gente, né, nesse caso aqui, ele está afirmando, ele faz uma afirmativa bem aqui embaixo, que o segmento DE é paralelo ao segmento BD. Quem é o segmento DE? O segmento DE é uma extremidade da ponte a um ponto no segmento AC. É paralelo ao segmento, nesse caso aqui, BC. Então, uma maneira de você poder calcular o comprimento da ponte. Quando eu faço isso, eu vou utilizar o teorema, né, e que eu posso fazer de várias maneiras. Utilizar, né, a relação teorema de Tales, no caso do triângulo, em um triângulo,
já que isso aqui são paralelos, os dois lados, dois segmentos são paralelos, também poderia utilizar, né, a relação de semelhança, tá? Teorema fundamental da semelhança aqui. Só que, para mim, eu acho que fica mais fácil utilizar o teorema de Tales. Por quê? Posso fazer assim, ó, 9 está para 12, assim como BD está para 24. Tá? Se eu posso usar o teorema de semelhança, eu ficaria, né, 12 está para 12 mais 24, assim como 9 está para 9 mais, né, BD. Como eu falei para vocês, fica mais tranquilo fazer utilizando o teorema de Tales em um triângulo. Então vamos lá. BD está para 24, assim como 9 está para 12. Você viu que eu estou indo da esquerda para a direita? Da esquerda para a direita. BD está para 24, assim como 9 está para 12. Feito isso, agora fica bem tranquilo. Tá? BD vai ser igual, eu passo 24 para lá multiplicando, 24 vezes 9 sobre 12, 24 dividido por 12 vai dar 2, né? Então ficaria BD igual a 2 vezes 9, BD vai ser igual a 18 metros. Simples e tranquilo, assim, desse jeito. Tá? Próximo. Eu tenho aqui, na página 297 do nosso livro texto, o exercício também, o exercício número 5, que também é um exercício clássico. Eu peguei esse porque, né, é bem tranquilo de você visualizar. Então você tem lá um homem fora do poço, olhando para baixo. Tá? E ele está dizendo assim, observe as figuras e determine a profundidade de um poço que tem 15 metros de abertura, sabendo que a distância de 0,5 metro da borda, né, e de altura 1,7 metros, podemos traçar uma linha visual, né, unindo a borda do poço com a sua linha do fundo. Tá? Levando em consideração que isso daqui é um cilindro, tá? Que a abertura aqui é a mesma abertura do final, tá? Eu posso dizer para você, né, nesse caso, né, que aqui vale 1,5, aqui embaixo também vale 1,5, mas também isso é irrelevante, tá certo? E ele pede para você determinar a altura desse poço. Então ele montou um diagrama bem aqui embaixo, que eu vou ampliar. Ampliando esse diagrama, eu tenho aqui dois triângulos. Vocês conseguem ver que eu tenho dois triângulos aqui? E dois triângulos retângulos. Aqui formam um ângulo de 90 graus, com um solo aqui em cima. Esse triângulo forma um ângulo de 90 graus. Bem aqui, ó, ele forma um ângulo de 90 graus. E aqui também ele forma um ângulo de 90 graus. Tá? Esse ângulo aqui em cima, este ângulo aqui, ó, e o ângulo daqui, eles são OPV, então eles são comuns. Ou seja, cheguei aonde eu queria. Esses dois triângulos são semelhantes. Por causa de quê? Pelo caso ângulo-ângulo. Dois ângulos congruentes significa dizer que os dois triângulos são semelhantes. Ah, mas por que você está fazendo isso? Para utilizar a relação de semelhança. Eu tenho, então, né, se eu partir do triângulo maior para o triângulo menor, você tem aqui que o lado oposto ao ângulo aqui, ó, que eu marquei em azul, ele é a medida x. O lado oposto ao ângulo x da pessoa que está olhando, né, é 1,7. O lado oposto, que está entre os dois ângulos, no caso aqui, né, que é 1,5, e aqui é 0,5, entre os dois ângulos. 0,5. Então, esses dois lados são homólogos. Continuando, como é que eu vou montar a proporção? X está para 1,7, certo? Da mesma forma que 1,5 está para 0,5. Montei a relação de proporção, agora fica tranquilo fazer. Ok? Beleza, agora eu passo 1,7 para lá multiplicando. Simplifico aqui 1,5 com 0,5. X, nesse caso, ficaria 1,7 vezes 3. Ou melhor, x, ou a medida da profundidade do poço, nesse caso, 1,7 vezes 3 vai dar 5,1. 5,1 metros. Tranquilo de fazer, né? Ok? Gente,
exercício só para a gente fechar. Esse exercício não está falando de triângulo, ele está falando de figuras semelhantes. Essas duas figuras, né, elas são geradas a partir de um centro. Peraí, como assim? Eu fiz assim, ou foi feito assim, o autor do livro. Ele pegou esse ponto e traçou retas passando e gerando duas figuras que são figuras semelhantes. Isso daí a gente chama de homotetia. O que seria homotetia? Eu tenho um centro, que esse ponto O aqui, que eu chamo de centro de homotetia. Então, essas figuras, elas são relevantes ou são semelhantes por causa de quê? Por exemplo, se eu pegar a distância OA, por exemplo, se eu quiser uma unidade para cá, a gente vai ver que no exercício, essa distância de OM é de 1 para 4. Da mesma forma que você vai ver, não vai ver porque eu não vou mostrar, né? Nesse caso aqui, de OB, também vai ser de 1 para 4 e de O para N. De OE para OR, a distância também vai ser também de 1 para 4, a razão delas, né? Vai ser de 1 para 4. E assim também para o OC, para OP, de OD para OQ. Nesse caso, gerando figuras o quê? Figuras semelhantes. Então, isso aqui a gente chama de homotetia, que na realidade é uma maneira de você ou ampliar ou reduzir figuras semelhantes, mantendo o quê? Uma razão de semelhança, ok? Vamos lá? Como é que eu vou montar esse problema? Ele está dizendo assim, sendo AB igual a 10 centímetros, BC igual a 12 centímetros, CD igual a 13 centímetros, DE igual a 15 centímetros, EA igual a 20 centímetros. Determine a medida de QR, sabendo que o perímetro de MNPQR, que vai ser esse pentágono maior aqui, esse polígono maior, certo? Esse polígono maior tem o perímetro dele, que é a soma da medida dos lados, como 2,8 metros. Ok? Então, como que eu posso montar isso daqui? A ideia de semelhança é a mesma que a gente está fazendo lá em relação ao triângulo. Lados homólogos são proporcionais. Como que eu vou montar, então, isso daqui? Dessa forma. Então, aqui, partindo do menor para o maior, que eu estou pegando aqui, AB está para MN, BC está para NP, CD está para PQ, DE está para QR, EA está para RN, como o perímetro do polígono menor está para o perímetro do polígono maior. Nesse caso, eu disse assim, 70, que vai ser a soma de 10, 12, 13, 15 e 20. E o outro, 2,8 metros. Eu transformei aqui, coloquei para 280, porque nesse caso aqui, que é 2,8 metros, é 280 centímetros. Se você simplificar essa fração, eu obtenho uma razão de 1 para 4. Por isso que eu falei, estou falando aqui de 1 para 4. Então, a distância de O até A tem uma unidade, e a distância de O para N são 4 unidades da distância de O até A. E isso aí por diante. Ok? Então, nesse caso, isso aqui, essa relação, a gente chama de relação de homotetia. E o ponto O é o centro de homotetia. O que é homotetia? É uma maneira de a gente conseguir ampliar ou reduzir figuras semelhantes. Vamos agora partir para o que interessa para a gente aqui. Eu fiz o seguinte, eu substituo os valores. AB vale 10, MN, BC vale 12, CD vale 13, DE vale 15, EA vale 20. Aqui embaixo eu mantive. Lembrando que a soma disso tudo, 10, 12, 13, 15 e 20. E aqui eu coloquei que a medida do perímetro do polígono maior, 2,8 metros, 70 para 280, eu transformei para centímetros, ok? 70 centímetros para 280 centímetros, 1 para 4, que é a razão de semelhança. Daí agora a gente vai determinar a medida, ele não quer uma por uma, ele só quer a medida de
Nesse caso, aquele que você determine QR, né? QR. Então, eu tenho aqui, ó, QR 15 está para QR, como 1 está para 4. Essa é a nossa proporção que eu vou estar montando aqui. O resto é detalhe, gente. Daqui para lá é só, né, bater palma, ok? Então, eu tenho aqui, ó, DE está para QR, assim como 1 está para 4, que é a nossa razão de semelhança. Substituindo o valor de DE, que nesse caso é 15. 15 está para QR, como 1 está para 4. Beleza, ó. QR vai ser igual, passo 1 vezes QR vai dar QR, 15 vezes 4. Ou seja, 15 vezes 4 é igual a 60. Então, QR vai ser igual a 60 centímetros. Senhores, senhoras, obrigado pela atenção de vocês. Deixo então aqui para vocês os meus bons sentimentos e minhas boas palavras, os meus bons pensamentos, são todos para vocês. Ok, gente? Valeu, obrigado. Fui.